Hello, líderes! Eu aqui de novo para a gente conversar sobre liderança. E o assunto de hoje é sobre o impacto da generosidade na liderança. Será que tem alguma relação? E aproveitando, eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho, a todo o reconhecimento que eu tenho recebido de vocês. Principalmente depois do episódio passado sobre burnout, eu recebi muitas mensagens, muito generosas por sinal, falando a respeito do meu trabalho, do quanto que esse podcast está impactando na vida e também na forma de liderar. Mensagens de pessoas que eu nem esperava e com palavras que eu nem esperava, validando o meu trabalho, me dando mais segurança e coragem e me nutrindo. Isso é muito importante para o meu trabalho. E aí a gente pode ver o impacto da generosidade, né? O quanto que é importante termos reconhecimento. Isso vai nos dando energia para seguir em frente. Antes de começar a falar sobre o impacto da liderança, eu quero contextualizar para vocês da onde vêm as minhas referências. Vem da minha família, principalmente da minha avó. Há mais de 3 meses, a minha avó faleceu. A gente já estava esperando porque ela ia fazer 94 anos, já estava fraquinha, debilitada. Então não era uma novidade para nós. Mas sabe quando tu nunca tá preparado realmente? Foi muito triste porque a minha avó era a peça central da nossa família. Tudo começou com ela. Ela foi a pessoa mais especial que passou na minha vida, porque ela que começou a construir referências valiosas para todos nós. Minha avó teve 8 filhos e criou os 8 filhos praticamente sozinha. Ela foi abandonada pelo meu avô logo depois que ela teve o último filho. Então ela teve que ser muito guerreira para conseguir dar conta. E de forma muito honesta e humilde, ela educou seus 8 filhos. E ainda por cima, ela não era só a minha avó, ela era bisa, ela era tataravó. Ela deixou um legado gigante na nossa família, onde a característica principal é a generosidade. Sabe que no velório dela teve uma palavra. Foi aí que eu comecei a prestar atenção sobre o quanto que a generosidade era algo presente para mim, justamente por conta dessa referência. Todo mundo teve seu espaço de fala para homenagear a minha avó. E aí já viu, né? A minha família adora palestrar. É daí que eu puxei a minha vontade de falar e palestrar, Miss Palestrinha. Mas foi muito especial ouvir todo mundo. E o que eu mais vi em comum foi quando as pessoas começavam a repetir a mesma palavra, que era generosidade. O quanto que ela conseguiu autoridade e liderar uma família inteira, construindo referências sólidas de valores a partir da sua própria generosidade. Ela não era aquela pessoa que falava mal dos outros, que julgava, porque ela era generosa. Ela não era aquela pessoa que se relacionava por interesses unicamente, porque ela era generosa. Ela sempre procurava ver tudo que a pessoa tinha de bom em primeiro lugar. Ela era generosa nas palavras, nas atitudes, na presença. E isso estabeleceu valores para nós muito importantes. As minhas tias, elas têm uma característica de generosidade que demorou para eu reparar nisso. Foi quando eu comecei a falar sobre a minha avó e sobre o falecimento dela na terapia. E aí a minha psicóloga me convidou a trazer essas referências para minha forma de liderar. E aí eu vi que realmente o impacto da generosidade na liderança, ele é direto e ele é muito importante. Essa questão do julgamento, ela é extremamente importante. Um líder, ele precisa olhar para sua equipe com generosidade para que na hora de fazer as suas avaliações e os seus julgamentos e críticas, ele consiga ser certeiro e fazer observações que realmente contribuem. Por exemplo, no feedback. Veja a diferença de quando existe generosidade. O líder, ele vai dar um feedback se preocupando em utilizar fatos e dados para que seja uma conversa útil e que realmente direcione aquele liderado para contribuir com o seu crescimento. E ele começa a ir se livrando de dilemas, porque acima de tudo existe um grande propósito, que é ser generoso. Então, por que ele teria tantos dilemas e medos de ter conversas difíceis? Porque ele quer ser generoso com aquele liderado. Veja a importância disso. E o quanto que a generosidade também torna as
coisas mais fáceis. Quando tem uma situação difícil na equipe que exige um julgamento, o líder, ele pode muitas vezes se sentir solitário, mas quando ele quer ser generoso para contribuir, apoiar, impactar de forma positiva na vida desses liderados, a vida fica mais fácil, porque a sua intenção genuína de contribuir e de se importar o conduz para a maneira correta de agir. Logo, a sua consciência fica acalmada. Não sei se existe essa palavra, acalmada. A sua consciência fica tranquila, porque ele sabe que o verdadeiro propósito é ser generoso. E aí eu fico me perguntando quantos dilemas a gente tem, desnecessariamente, se a gente começar a colocar o tempero da generosidade nas nossas intenções. E sabe que é muito natural para mim essa questão de ser generosa com as pessoas, porque é uma referência tão forte da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, do nosso contexto familiar, que eu não saberia ser diferente. Mas eu nunca relacionei isso à minha forma de conduzir as pessoas. Eu nem tinha prestado atenção sobre isso. Eu nem tinha refletido nas minhas atitudes o impacto dessa generosidade. Inclusive, eu sempre ouvi de pessoas que diziam obrigada, Liz, pela generosidade. Obrigada, Liz, por ser tão generosa. E eu, incomodada com aquele elogio, pensava, meu Deus, eu nem fui generosa? Mas sim, eu fui generosa. E hoje eu consigo reconhecer que é um dos meus maiores pontos fortes é ser generosa. E é isso que faz a diferença na minha forma de liderar. Quando tem situações difíceis no trabalho, com algum liderado que errou ou que está ali com dificuldade no processo, não está conseguindo resultado, é muito importante que tenha confiança no ambiente e no gestor para que essa pessoa, ao se sentir vulnerável, ela confie o suficiente no líder para dividir as suas dificuldades, para se abrir, para ter espaço para diálogo e assim haver o aprendizado a partir da troca e do compartilhamento de ideias. Só que ninguém vai se sentir seguro se não sentir também que há generosidade. E como que eu trago isso para a prática? Quando nós não somos generosos com as pessoas, o julgamento é mais duro, o julgamento ele é mais pragmático, ele é mais severo, ele não considera a humanidade da outra pessoa, as dificuldades, as limitações, ele simplesmente acontece de um julgamento que às vezes fere e gera insegurança, gera medo e afastamento, e uma desconexão entre líder e equipe. Se há generosidade, a gente cria um ambiente mais seguro para que as pessoas possam falar de fato o que está acontecendo e quais são as suas dificuldades, permitindo uma comunicação mais clara, entendendo o motivo de forma mais clara, porque existe uma segurança psicológica que foi construída a partir da generosidade. A generosidade gera conexão, gera confiança. Existem vários benefícios. Ela fomenta a confiança e lealdade, porque líderes generosos demonstram que se preocupam com o bem-estar dos seus liderados. Isso dá um ambiente de confiança e respeito mútuo, tornando os membros da equipe mais propensos a confiar no líder e a permanecerem leais à sua visão e direção. Inspira e motiva a equipe. O líder generoso, ele não vai hesitar em reconhecer e recompensar o trabalho árduo e as conquistas dos membros da equipe. E a generosidade, ela te leva a pensar com empatia para entender o que o outro entende e acha que é importante a forma de reconhecimento. Isso ajuda a aumentar a motivação e a dedicação dos colaboradores, sabe? Pois eles se sentem valorizados, reconhecidos pelo seu esforço, às vezes com simples palavras, só que palavras tão certeiras por conta da empatia que a generosidade nos induz a ter. Veja o quanto que ela funciona como um catalisador, como um multiplicador de outras coisas boas. Ela promove um ambiente de colaboração, porque a generosidade, ela contagia. Na liderança, ela incentiva a cultura de compartilhamento, de colaboração. Quando o líder, ele tem isso dentro dele, a generosidade em compartilhar conhecimento, recursos, créditos com a equipe e membros, todo mundo se sente mais encorajado. Veja, eu me senti mais encorajado ouvindo as palavras de carinho de vocês. E por que não fazer isso com a nossa equipe? E não é só elogiar por elogiar, é simplesmente reconhecer com sentido para que a pessoa se veja naquelas qualidades que o líder está reconhecendo, que está colocando ali de uma forma clara.
para que a pessoa se encoraje e se empodere. E tudo isso, minha gente, eleva os resultados coletivos. Todas as pessoas são responsáveis por processos. Os processos não são sozinhos. Quando focamos, queremos objetivos, queremos metas, queremos olhar para os processos, atividades, entregas. Quando se olha exclusivamente para isso, se esquece da humanidade, da complexidade das pessoas. As pessoas vão trabalhar e gerar valor considerando que dentro delas se ancoram por valores, por crenças, por sentimentos e emoções, e isso interfere de forma direta na obtenção de resultados, principalmente resultados coletivos. Quando o líder ele é generoso, ele passa a querer apoiar, contribuir, ser útil e se preocupar em gerar um impacto positivo na vida dessas pessoas que ele lidera. Ou seja, ele começa a considerar todo o pacote que engloba uma pessoa, toda a sua complexidade. E ele passa a olhar com mais empatia, com mais atenção, com julgamento que não seja apenas para criticar e condenar, mas um julgamento para instruir, desenvolver uma análise para que ele consiga perceber onde que ele pode ajudar aquele liderado, que ele pode apoiar. Eu acho que a palavra mais correta é apoiar e não ajudar. E ainda tem outra coisa muito importante. Generosidade não é assumir os problemas dos outros. Não é pegar o problema da sua equipe e colocar todo nas suas costas e começar a centralizar, começar a se colocar na frente do tiroteio para levar toda a pressão e toda a cobrança da alta direção. Não é isso. É sobre conseguir conscientizar e responsabilizar as pessoas a partir de uma comunicação clara, com uma intenção genuína de conseguir desenvolver cada um da sua equipe, entendendo que é um crescimento mútuo entre líder e equipe, que é um compartilhamento, uma troca para que todos possam crescer juntos. É onde vai se criando um ambiente positivo, sabe? Porque eu vejo pela minha avó, que começou com essa história de generosidade, quanto que isso foi contagioso para a família toda. A família Marques é conhecida por sua generosidade, eu sou muito orgulhosa disso. Se cria um ambiente de trabalho positivo quando isso acontece em uma empresa. Quando os líderes são generosos em suas interações com os outros, tende a se espalhar por toda a equipe, resultando em uma cultura de respeito, empatia e apoio mútuo. E enquanto eu falo, eu fico me perguntando, poxa, será que isso tudo que eu tô falando é uma utopia? Será que um dia a gente chega lá? Eu espero que sim. Eu acho que cada vez mais, com tantos problemas de saúde mental, com tantas pessoas estressadas, com burnout, exaustas, líderes sobrecarregados, nós precisamos olhar mais para elementos que não costumamos olhar. E o principal deles é a generosidade. Ela é poderosa e ela faz bem para todo mundo, inclusive para o líder. E sabe que um ambiente de generosidade melhora a produtividade e o desempenho. Uma equipe que se sente apoiada e valorizada. Veja que aqui tu não tá fazendo as atividades de ninguém, tu não tá aliviando o trabalho de ninguém, tu não tá tornando os desafios menos pesados, tu não tá tirando o problema de ninguém, tu simplesmente está apoiando e valorizando. Isso faz com que a equipe seja mais propensa a se colocar ao trabalho com entusiasmo, porque ela sabe que tem uma pessoa ali que quer o bem, que quer apoiar, que quer ajudar, que quer contribuir, e não só criticar, apontar erro, cobrar metas e objetivos. E isso aumenta sim a produtividade, porque as pessoas se sentem menos pressionadas no trabalho, se sentem mais seguras psicologicamente. E isso ajuda muito o aprimoramento e o desempenho da equipe. A generosidade, ela fomenta a inovação e a criatividade, porque as pessoas estão seguras, porque sabe que o líder vai olhar para elas, não vai ficar apontando e julgando, porque ele é generoso ao ponto de olhar aquilo que a pessoa tem de bom. Líderes generosos encorajam a livre expressão de ideias e opiniões. Quando os membros da equipe se sentem à vontade para compartilhar suas perspectivas sem medo de julgamento. Isso pode levar a maior colaboração e estimular a criatividade e a inovação. Minha gente, sim, a generosidade, ela tem um efeito muito positivo. E eu vejo, assim, que toda vez que alguém tem uma dificuldade e vem conversar comigo, seguro de que eu não vou julgar, seguro de que eu vou ter uma conversa honesta, mesmo que seja dura, que eu vou falar a verdade, mesmo que seja desconfortável ouvir, que eu não vou deixar de dizer o problema que está acontecendo ou o erro que está acontecendo, porque eu quero sim que as pessoas tenham responsabilidade
responsabilidade por aquilo que fazem. Muitas vezes a gente confunde generosidade com passar a mão na cabeça, evitar conflito, para ter um clima amigável, para ter um clima sempre leve, sem cobrança, sem situações difíceis. Isso não é generosidade. Generosidade não é resolver os problemas por sua equipe, não é levar a cobrança sozinho por sua equipe e assim se sentir solitário. Generosidade é querer contribuir com o seu crescimento e com o crescimento do outro. É não assumir os problemas dos outros, mas é apoiar o outro na resolução dos seus problemas, entende? É quando tu dá um suporte, uma palavra, um reconhecimento, uma atitude, o teu tempo, a tua ajuda, por mais simples que seja, mas que seja um ato de apoio e contribuição, para que tu comece a construir confiança com a tua equipe. É demonstrar empatia, consideração, apoio genuíno aos membros da equipe, criando um ambiente positivo que incentiva o crescimento e o sucesso de todos. Um líder generoso é capaz de conquistar a confiança e a lealdade de sua equipe, inspirando-os a alcançar o resultado mais excepcionais em conjunto. Sabe que eu vejo assim muitos líderes me pedindo como que eles fazem para engajar a sua equipe, como que conseguem ter a equipe do seu lado, como que tem a confiança de todo mundo. E a gente sempre pensa, qual é a metodologia para engajar? Quais são os rituais que devem ser criados para engajar as pessoas? Como que eu vou construir segurança psicológica? Eu vejo que tudo começa com a generosidade, porque quando somos generosos, nós lapidamos as nossas atitudes e os nossos comportamentos em relação às pessoas. E não é só com a nossa equipe, mas é com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Com a generosidade, a gente aprende a ajudar de forma certa, sem criar uma dependência, sem criar aquela codependência onde tu se torna o salvador. Não, a generosidade é para que as pessoas cresçam e se tornem responsáveis por sua vida com autonomia e equilíbrio. Isso é ser generoso. E eu vi a minha avó que conseguiu criar 8 filhos sozinha. 8 filhos com um caráter exemplar. Ela tinha uma autoridade gigante, não só em relação aos filhos, mas a todas as pessoas que a conheciam. E tudo isso à base de generosidade. Nas palavras, na forma de analisar as pessoas, na forma de analisar as situações, de enxergar cada um, sempre se tornando presente, ouvindo com atenção, se dedicando. Às vezes parece que eu escuto aquela vozinha doce dela dizendo coisas tão bonitas, sabe? Que ela dizia de incentivo. Ela gostava muito de falar de versos, e nesses versos sempre tinham mensagens positivas, assim, sabe? Como isso é raro no mundo, e como isso falta e é necessário para os dias de hoje. Vejam só quantos problemas mentais que as pessoas estão sofrendo. A saúde mental é um assunto que cada vez mais está em voga. E eu vejo que a solução não é só terapia, não. A solução é que todas as lideranças se preocupem em ser pessoas melhores e desenvolvam sentimentos melhores. Desenvolvam habilidades de se relacionar com o outro a partir de características como a generosidade. Eu acho que ela tem um poder incrível, porque ela sustentou a geração de muitas pessoas na minha família, e isso para nós é muito forte. É uma característica tão forte que quando eu me dei conta de que generosidade era um dos elementos mais fortes e impactantes na minha liderança, eu me dei conta, meu Deus, quanto tempo eu demorei para perceber isso. E hoje, tendo clareza dessa característica, eu potencializo a minha capacidade de ser generosa com a minha equipe, e eu vejo cada vez mais o quanto que as pessoas se sentem seguras na minha liderança e confiam em mim, e o quanto que elas se encorajam e se empoderam com isso, porque sabem que ali é um ambiente seguro para errar, para falhar, para se arriscar, para crescer e para evoluir. E eu falo tudo isso não no sentido de querer romantizar e trazer uma realidade que não existe. Por que que a gente tem que pensar que essa é uma realidade que não existe? Essa é uma realidade que a gente precisa construir para que nós tenhamos uma saúde mental melhor no trabalho, que a gente não fique pensando no domingo que droga ter que acordar e amanhã trabalhar, que possamos pensar no impacto que nós geramos como líderes na vida das pessoas, porque a gente está ali às vezes mais de 8 horas convivendo com as pessoas, e elas vão para casa se sentindo como a partir da minha liderança? Será que as pessoas crescem com a minha liderança? Qual é o impacto? Só que isso eu também não quero te gerar um peso, sabe? De que tu tem que ser uma pessoa
perfeita. A minha avó não era perfeita. Ao contrário, às vezes ela era super teimosa. Mas eu acredito que valores nobres, principalmente como a generosidade, embora tenhamos defeito, coloca uma intenção positiva em tudo que tentamos fazer. A intenção com generosidade nos conduz a ter mais cautela, a mais calma, a ter mais afeto. Veja o quanto que nós precisamos ter motivadores para o nosso comportamento que sejam positivos. Que mesmo que a gente erre, foi tentando acertar com uma intenção generosa. E que isso nos ensina à medida das nossas possibilidades pessoais. Porque todos nós temos limitações e tá tudo certo. Não precisamos ser perfeitos. Basta que a gente dê mais espaço para desenvolver coisas boas dentro da gente, porque isso impacta de forma direta na nossa forma de liderar. Quantas vezes a gente busca metodologia, conhecimento, repertório e toda uma técnica de liderança, sendo que o que mais é importante, o que mais impacta são qualidades, como, por exemplo, a generosidade. Eu acho que a base mais sólida e a base que mais traz resultado são os bons sentimentos e as boas qualidades de um ser humano. Depois, a gente lapida com técnicas, com metodologias, com repertório teórico, que vai cada vez mais aprimorar a nossa liderança. Mas a base dela tem que ser os nossos valores. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada, gente, por essa comunidade que está cada vez mais crescendo. Gente interessada em aprender. Gente interessada em fazer diferente. Em ser um líder diferente. Que realmente tem um impacto positivo na vida das pessoas. Obrigada pela generosidade de vocês. Das mensagens, do apoio, do acolhimento que eu também recebo. E eu te vejo na próxima. Um grande beijo.